pessoal, estamos aqui no nosso módulo 5, a nossa segunda aula, né? A primeira aula deste módulo nós tratamos sobre o gerenciamento de conflitos na escola. E agora, para essa aula, nós vamos trabalhar um outro tema que apareceu também como uma possível temática de pesquisa dentro do seu estágio, dentro dos estágios dos alunos dos polos em que já estive, tá? Então, quando a gente pensa o jovem na escola, será que a gente tem uma ideia de quem é esse jovem? Eu, enquanto professora, faço uso bastante dos dados que me são oferecidos das pesquisas, né, sobre os perfis. Então, a gente já teve uma aula que tratou do perfil do professor brasileiro, e hoje nós vamos ver um pouco, né, através de uma reportagem da revista Nova Escola e de um texto que foi uma pesquisa que vocês também estão com acesso aí, é uma pesquisa que foi feita pela iniciativa privada, em parceria com alguns institutos ali, como a Fundação Victor Civita e outros, né, sobre o que pensam, então, os jovens de baixa renda sobre a escola. E aí primeiro eu vou trazer o que fala a reportagem da Nova Escola. A reportagem da Nova Escola, ela é de 2013, tá? Então, vocês vejam que esses dados, eles demoram um pouco para serem atualizados. Mas se a gente entra naquela plataforma que já disponibilizei para vocês, o QEDU, né? Lá nós conseguimos também saber um pouco do perfil desse jovem. Me interessa, né, e acredito que para muitos alunos, interessa pensar esse jovem que é o jovem da escola pública, que é onde vocês vão realizar o estágio. Né? Então, quem é o jovem da escola pública? Em grande parte, em boa parte, é o jovem que não tem condições financeiras, sua família não tem, de colocá-lo na escola privada, então coloca na escola pública. Boa parte dessa população é uma população de renda inferior a R$ 1.500, pelo menos no ano de 2013, né? E esses dados nos ajudam a entender as pessoas que encontramos dentro da nossa sala de aula, o jovem que é nosso aluno, né? Então, por exemplo, na revista, a Nova Escola fez uma edição especial, que é a edição número 15, só sobre o perfil dos jovens brasileiros que estão nas escolas, né? Foi conversar. O que eu trouxe para vocês é só uma parte. Vocês podem acessar o site e ver o todo dessa edição especial, né? Então, aqui o título é Eles estão com a cabeça no futuro. Os adolescentes ouvidos pela pesquisa estão conectados às novas tecnologias e anseiam pela entrada no mercado de trabalho. Então, uma coisa interessante para a gente pensar, né? Nós aqui, professores de filosofia, que muitas vezes em sala de aula nós somos vistos como aquele componente curricular que é inútil. E é preciso pensar o que significa ser inútil nesse contexto. E talvez a gente possa pensar isso olhando para os desejos dos jovens, né? O que eles querem, o que eles pensam com relação ao futuro, para o que eles estão se preparando na escola, qual é a ideia que eles têm de, após a escola, o que vão fazer, né? Então, é sobre isso um pouco que a gente vai pensar. Então, eles são pessoas, nos diz a reportagem ali, que são fascinadas pelas tecnologias, são pessoas que vivem conectadas e buscam a independência e a autonomia. Os jovens ouvidos, quase metade deles, pertencem a famílias cuja renda não ultrapassa R$ 1.500. Compõem um público que privilegia o acesso a equipamentos tecnológicos. Então, esse jovem, que é de baixa renda, né, pertence a uma família de baixa renda, ele é um jovem que ainda assim, com todas as suas dificuldades, gosta, quer e faz uso das tecnologias. Muitas vezes o nosso aluno não tem um notebook, um tablet ou um PC na sua casa, mas faz uso das tecnologias através do seu celular.
né? Então, ali ele digita um texto do Word, ele acessa páginas de pesquisa, ele se informa sobre o mundo, ele emite opiniões, né? Ele fica conectado. E, né, vocês vão lembrar que uma das nossas primeiras aulas lá, as aulas acho que do módulo 1 ou 2, eu falei para vocês sobre né, esse conflito de gerações que existe no espaço da sala de aula, e muitas vezes tu tem um professor que não domina a tecnologia e por isso não permite o acesso, e por isso recrimina em sala de aula, e por isso diz que tem que guardar, que não pode fazer uso das tecnologias em sala de aula. E a gente tem um aluno que isso faz parte da vida dele. Ele domina essa tecnologia, pelo menos, né, naquele instrumento que ele tem à disposição, ele domina e isso é a vida dele. É assim que ele se comunica com o mundo. É assim que ele acessa os seus colegas, os seus amigos, né? Ele se informa. Então, essa distância, né, entre esse professor, que muitas vezes não acessa nem a internet, é um professor completamente analógico, né, e esse aluno que é digital, tá, que vive nesse mundo digital, está, ele não é um imigrante digital, ele é um nativo digital. E a gente tem ali, às vezes, professores em sala de aula que não são nem imigrantes digitais, né? São completamente analógicos. Muitas vezes fazem até o discurso de não às tecnologias, porque elas são nocivas, né? Então, isso é importante da gente perceber. Como é que é o uso das tecnologias na escola em que vocês estão fazendo estágio? Como é que vocês conseguiram observar isso? É permitido? É permitido qualquer tipo de uso em qualquer espaço? Há um direcionamento? Em sala de aula é permitido para fazer pesquisa? É permitido tirar foto do conteúdo do quadro, por exemplo? Né? Porque o nosso aluno hoje, ele não copia tudo que está no quadro. A gente tem um livro didático, inclusive a disciplina de filosofia é muito bem servida de livros nas escolas, os professores podem escolher qual o autor, né? E o livro é enviado para a escola, nesse momento, pelo menos, não se sabe como fica mais adiante, mas até hoje, esses livros chegam na escola, então tu não precisa ter uma aula de cópia, mas ainda assim, muitas aulas são de cópia, né? Então, o que o nosso aluno faz? Ele deixa o professor colocar tudo no quadro e vai lá e tira uma foto. E aquele que tirou a foto bota num grupo. E todos, mesmo aqueles que não foram à aula, têm acesso àquele conteúdo que foi trabalhado pelo professor em sala de aula. Isso é errado? Ou é uma estratégia eficaz para disseminar o conteúdo? O professor, ele vai tomar para si isso ou ele vai proibir que seja feito? Então, né, questões para que a gente pense e observe nas escolas onde a gente está. Embora vocês não estejam fazendo ainda o estágio de prática docente, nem o estágio de observação da prática docente, vocês estão nas escolas. Então, como é o uso dessa tecnologia pessoal, por exemplo, o celular, o smartphone, na sala de aula, no contexto ali, por exemplo, da aula de filosofia? É permitido, não é permitido, faz um bom uso, não faz um bom uso, tem que guardar o celular quando chega em aula, não precisa, como é que é feito isso? Bom, vamos adiante. Então, segundo a pesquisa quantitativa, 70,7% dos entrevistados têm acesso à internet em casa. E mais, uma parte significativa, 57,6%, tem esse acesso por meio de tablets e celulares. Todos os alunos que foram entrevistados nessa pesquisa, eles declaram usar as redes sociais. Então, ali tem a fala de uma professora, de uma pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, que ela diz: garanto que eles trocam outro tipo de consumo pelo consumo da informação por meio da tecnologia. É uma forma deles se sentirem pertencentes a uma sociedade tecnológica. É uma questão de identidade. Então, a gente pode, de novo, pensar no professor que é analógico e do aluno que é digital. Não há uma identificação. O professor não se identifica com aquele aluno, eles não pertencem ao mesmo tempo tecnológico.
né? E os alunos, eles querem ter, os jovens, essa noção de pertencimento. Isso cria uma identidade de grupo. Aquele professor não faz parte daquele grupo, porque ele mesmo abomina as tecnologias. Então, me surpreende a escola não estar demonstrando muito interesse em se apropriar desses recursos, diz o professor Armando Valente, da Universidade de Campinas. E no mais, o que pensam esses adolescentes, esses jovens, né? Eles procuram emprego cedo para poder obter os bens de consumo. Tá? Então, famílias que não têm condições de dar essa tecnologia para os seus filhos, os jovens ali estão já procuram o seu primeiro emprego, aceitam subempregos, né? E entram em programas para o primeiro emprego, para que possam consumir sem onerar o orçamento familiar. Então, na pesquisa, os que estudam e trabalham somam 17,3% do total. E os que trabalham e deixaram de estudar são 12,5%. Porém, os que declararam já haver trabalhado e recebido remuneração antes da pesquisa chegam a 41,4%. Então, naquele momento em que foram entrevistados, muitos jovens da pesquisa já não estavam trabalhando, mas já haviam trabalhado cursando o ensino médio. Então, as condições variam, né, nas cidades em que houve a pesquisa, que é São Paulo e Recife, né? Em São Paulo, 45% dos que trabalham foram contratados em condições formais, e no Recife, 83,5% do que estão no mercado de trabalho não tem carteira assinada. Então, vocês vejam, né, aqui a gente deveria ter algo mais atual, porque hoje já estamos numa outra condição de trabalho no Brasil, né? Nós tivemos uma reforma, e talvez esses dados tenham mudado no sentido de que nem todos, um percentual não tão grande em São Paulo, tenham as condições formais de contratação que aqui se refere essa pesquisa, né? Que se refere essa pesquisa. Então, aqui a consultora de uma das fundações diz que o trabalho precoce faz parte da identidade infantil e a escola deve se adequar a isso. Concordamos que o trabalho precoce faz parte da identidade juvenil? É uma pergunta, né? Quantos de nós têm filhos que trabalham já no ensino médio? E o quanto isso é produtivo, traz crescimento, e o quanto isso já coloca também o jovem num caminho que talvez o caminho do conhecimento depois não seja tão interessante, porque ele já está recebendo pelo seu trabalho e já entra num outro ritmo de vida. Então, o ingresso no mercado de trabalho não parece ocorrer por pressão das famílias, mas nem nas economicamente menos favorecidas. Mais de 85% dos alunos acreditam que para os pais o importante é que eles concluam os estudos. Então, aquela velha frase, né? Tem que estudar para ser alguém na vida, ainda faz parte do repertório das famílias e não só das famílias economicamente menos favorecidas, mas das famílias de modo geral. Então, outro fator que indica a valorização da escola é que 76,7% dos adolescentes haviam, então, entrado já na educação infantil. Conseguir ter acesso a um ensino de qualidade é a busca desses pais que veem nisso um meio de crescimento para os filhos. Então, os pais colocam as crianças na educação infantil e dali elas seguem todo o caminho de escolarização. Então, hoje em dia, há mais do que a legislação obrigando as famílias a colocar os seus filhos a partir dos 4 anos na escola, mas há também o entendimento que a escola é um espaço adequado, é um espaço onde as crianças devem estar para que o processo de escolarização, para que o processo de busca e apropriação do conhecimento ocorra de uma maneira mais efetiva. E também o processo de socialização. Então, vamos ver outros dados aqui. A maioria das famílias pesquisadas tem um nível relativamente baixo de escolaridade. Então, vejam,
As famílias com baixa escolaridade valorizam a escolarização e tornam esse discurso ainda forte, né? Que é preciso estudar para ser alguém na vida. 47,7%. 47,7% dos pais tinham cursado parte ou todo o ensino fundamental. E as mães, 54,9%. Então, uma escolarização maior, um maior tempo de escolarização para as mulheres e um número maior de mulheres escolarizadas do que homens. 20,6% dos pais tinham chegado ao ensino médio, completando ou não. E nas mães são 28,1%. Então, aqui a pesquisa diz que o grau de escolaridade da mãe é um importante fator para a manutenção dos filhos na escola. De modo geral, são elas que coordenam a rotina da casa. Também ali, né, quando estudamos fundamentos sócio-históricos filosóficos da educação, as sociedades que ensinam pelo exemplo, né? Por exemplo, pensando as questões, as sociedades indígenas ali, né? Então, o exemplo ele é muito forte. Se eu tenho um pai que estuda, eu vejo o quanto aquilo é importante e me dedico ainda mais. Se eu venho de uma família em que o estudo não é algo tão importante, bom, eu posso fazer a escolha de continuar estudando, porque isso é importante para mim, ou eu posso, então, já que a minha família não acha que essa seja uma questão importante, aos 17 anos me retirar da escola, né? Lembrando que a escolarização ela é obrigatória no Brasil dos 4 aos 17. Então, se fez ali 18 anos e quer deixar de estudar, deixa de estudar, porque não é mais obrigação da família manter essa pessoa no colégio. Então, só para a gente ir finalizando aqui, né? Deixa eu ver o nosso tempo. Só para que a gente finalize aqui, pensar que na análise dos dados da pesquisa, apareceu um dado ligado à religião. Ainda que os católicos sejam a maioria, 41,5%, o número de alunos evangélicos chega a 30,6%. Então, e a literatura sobre o tema aponta a maior importância atribuída à educação por aqueles que são protestantes, né, e que isso influencia o investimento nessa área. Então, vocês vão ter acesso a essa pesquisa ali, né? Eu disponibilizo isso para vocês e vocês podem fazer a leitura da íntegra buscando a edição número 15, isso é a edição especial número 15. Então, sobre as estruturas, né, que os alunos, que esses jovens têm para estudar, as estruturas em casa, assim. Então, ele traz coisas mínimas, 84,9% tem uma mesa, pelo menos, para sentar e estudar. 84,4% tem a internet para estudar. 76,7% frequentou a escola desde a educação infantil. 70,7% tem computador com internet. 60,4% tem alguém que possa ajudar nas atividades da escola. 57,6% tem celular com internet ou tablet e 25,9% utiliza o seu celular ou seu tablet para estudar. Isso nos faz pensar, né, a gente talvez derrubar um preconceito que é quando o aluno está no celular, ele está fazendo qualquer coisa menos estudar. Então, às vezes a gente tem aluno que está pesquisando sobre o tema da nossa própria aula. Então, se o professor se apropria dessa tecnologia e utiliza esse instrumento em sala de aula, ele tem um maior controle sobre aquilo que está sendo realizado, ou então ele vai fazer a proibição. Então, os jovens de 15 a 19 anos, residentes nos setores que foram vistos pelo censo, né? 40% dos jovens que são mais pobres frequentam ou frequentaram o ensino médio nas regiões metropolitanas de São Paulo e Recife durante a pesquisa que ocorreu em 2012 e foi publicada em 2013, certo? Os outros dados, o texto é bem grande, né? Um texto para quem tem curiosidade, quer descobrir alguns dados diferentes sobre a escola,
mas na página 122, ele vai trazer as características de uma boa escola e vai trazer as considerações que os jovens tecem ao abandono escolar, quais são os tipos de jovens que se evadem da escola, tá? E vai trazer uma análise do abandono escolar e se perguntando por que isso ocorre, tá? Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse documento e que se detenham lá, né, a partir dessa página 122, que vai nos dizer, então, a partir dos dados, o que é para os jovens uma boa escola e o que não é. Eu espero que as observações de vocês estejam ocorrendo bem, certo? Qualquer problema, vocês entrem em contato com a equipe docente. Estamos passando nos polos e conversando com os alunos. Sempre é bom já ter visto as aulas, né, a webconferência e ter acessado os documentos e textos disponibilizados no ambiente, para que a conversa nos polos, na nossa aula presencial, se enriqueça e vocês possam, então, perguntar sobre dúvidas que tenham com relação ao estágio, às observações, enfim, a nossa disciplina. Foi um prazer, nos encontramos na nossa próxima semana. Obrigada.